Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui então começando a nossa segunda videoaula. A primeira foi há uns 2 anos atrás já, né? Tem muito tempo. Eu comecei esse projeto, eu tive que dar uma paradinha. E devido aos comentários do pessoal e até o momento, eu tô tomando, então retomando esse projeto. E a princípio aqui o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma videoaula. Eu estou aqui com o Dreamweaver aberto e vocês não precisam ter o Dreamweaver. A gente poderia trabalhar isso dentro de um próprio bloco de notas ou Notepad++. Eu vou utilizar o Dreamweaver simplesmente por nada, simplesmente porque eu estou a fim de utilizá-lo. Ele tem algumas funções que mais tarde eu vou poder abordar, e aí eu prefiro começar utilizando ele. Assim que a gente criar um documento aqui PHP, a gente pode simplesmente deletar isso aqui tudo, porque nesse momento a gente não vai utilizar. Eu vou salvar isso aqui numa pasta específica, tá? Vai ser aqui, ó, videoaula 2. O que a gente vai fazer? Vamos falar agora de uma forma geral, para quem está bem começando mesmo, para quem praticamente, vamos dizer assim, o primeiro contato com PHP ou pelo menos algo desse tipo. PHP, como vocês veem em vários lugares e tal, até já falei no meu blog que eu não vou ficar falando aquela parte teórica e tal, eu prefiro mais mão na massa e vamos ver no que dá. O que acontece? O PHP, ele roda lá do servidor, certo? Então, assim, a pessoa não vai ter aqui e vamos ver o código fonte. A pessoa não vendo o código fonte do PHP, você tem mais segurança. Como que a gente... Ah, tá bom, então Caio, cala a boca e vamos logo pro código. Então beleza, olha só, o que acontece? Como que a gente pode iniciar um script PHP? Eu particularmente prefiro fazer da seguinte forma: eu abro o sinal de menor que, uma interrogação, e para fechar o script, um sinal de interrogação e um sinal de maior que. E aqui dentro, nesse intervalo, vai ser onde a gente vai ter o nosso script PHP, as nossas instruções, as nossas classes, nossas funções, tudo referente à linguagem PHP vai rodar aqui. Temos outras opções também de iniciar esse PHP. Tem servidores que ainda não utilizam, não permitem que você inicie o PHP assim. A única diferença é que você vai ter que, no caso, escrever PHP e o final se repete. Ok? Caso seu servidor permita a primeira opção, dê preferência à primeira opção, assim você se poupa de trabalho. O que a gente vai falar aqui a princípio? Vamos falar um pouquinho sobre variáveis, sobre funções, o que eu puder falar assim numa videoaula curta, eu vou falar rapidinho, tá bom? Então vamos lá. O que é uma variável? Vamos começar pela variável, pela coisa mais básica assim, né, do PHP. A variável, eu gosto de passar que a variável é uma coisa, por exemplo, é um espaço, né? É um espaço de memória que está esperando um dado para ser armazenado. Por exemplo, mas qual é o nome desse espaço de memória? O nome é você que vai dar. Existem nomes pré-definidos, mas existem a maior parte você que vai dar. Por exemplo, o nome de uma pessoa. O nome. Então vamos criar uma variável aqui de exemplo chamada nome. Mas como que a gente cria uma variável? A gente cria uma variável simplesmente colocando na frente o cifrão. E aí o nome. No caso aqui, a minha variável vai se chamar nome. Falei que ela se chama nome. Agora o que eu preciso fazer? Dar um valor a essa variável. Aí o nome, a variável nome, vai receber um valor, vai receber um dado para poder guardar nela. Lembrando que toda vez que a gente define uma variável, em vários processos do script PHP, temos que terminar a linha com ponto vírgula. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Se eu criar aqui embaixo, por exemplo, sobrenome, o que acontece? Ele vai terminar de ler aqui, ó, nome é igual a
valor, e ele vai continuar lendo. Quando não colocar ponto vírgula, ele vai achar que isso tudo aqui faz parte da primeira linha. Então ele vai achar que é mais ou menos assim, que nome é isso aqui tudo, entendeu? Então vai dar problema. Então o que a gente faz? Ponto vírgula, terminei essa linha aqui, próxima linha, ponto vírgula, terminei essa linha aqui, próxima vírgula, entendeu? E assim vai. Como que a gente vai fazer aqui? Já que eu já criei ali a variável também sobrenome, o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui a variável nome, vamos dar um valor a ela. Por exemplo, vou botar meu nome aqui, Caio, e meu sobrenome, Vinícius. Com isso, então, com as variáveis, a gente vai fazer agora o seguinte. Vamos dar uma mensagem assim, de boas-vindas para a pessoa aqui que tem o nome Caio e sobrenome Vinícius. Como que a gente faria isso? Aí agora vem o grande legal assim do PHP, né? Que ele se incorpora perfeitamente no HTML. A gente pode fazer isso tranquilamente. Para dar um exemplo disso, eu vou começar aqui um HTML básico. Isso acaba sendo legal do Dreamweaver, né? Que ele vai preenchendo para você algumas coisas que ele sabe que são obrigatórias. Então o que acontece? Vamos lá, vamos pegar aqui aquela variável lá e vamos utilizar aqui. Vamos dar uma mensagem assim pura HTML, né? H1 aqui, né? Que é um HTML de parágrafo, de formatação de texto. Vamos lá. Então a gente vai botar aqui, ó, olá. Aí a gente coloca aqui a variável nome. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode pegar e simplesmente escrever assim, ó, nome. Não, porque qual é o erro aqui? A gente não falou para ele que estamos iniciando um script PHP novamente. Toda vez que a gente quiser incorporar uma variável, seja o que for, dentro do HTML, a gente vai ter que informar que a gente está iniciando o PHP. Então, como que eu vou fazer isso? Que nem lá em cima, certo? Finalizei aqui. Aí o que acontece? Eu tenho mais alguma coisa aqui para falar? Nesse momento, não. Então, se eu não tenho mais nada, eu não tenho a necessidade, a obrigação de colocar ponto vírgula aqui no final. Por quê? Porque não tem nada depois disso. Depois disso é a finalização do script PHP. Então, eu não sou obrigado a colocar esse ponto vírgula. Mas por hábito, é bom a gente sempre estar colocando. Só que eu botei o nome. Vai aparecer? Vai acontecer alguma coisa? Bem, eu vou mostrar para vocês agora. Vou abrir aqui o meu localhost, Publiciros, não, Publiciros não, PHP. Ó, PHP, eu tenho aqui alguns arquivos aqui que eu já tinha criado. Videoaula 2. Olá. Vamos ver aqui onde que está o probleminha disso aqui, hein? Eu falei aqui olá, mas está faltando uma coisinha. O que? Falar que eu quero imprimir essa variável. Por quê? Eu coloquei a variável aqui, mas não falei para ele que eu quero imprimir. Eu simplesmente joguei ela aqui e não atribuí valor a ela. Não fiz nada. Simplesmente falei que ela está aqui e acabou. Então o script fez o que eu pedi para ele fazer, nada. Então, como que eu vou falar? Eu quero mostrar, ou então eu quero imprimir essa variável em tela do usuário. Eu posso simplesmente escrever aqui, ó, echo, né, como alguns gostam de falar. Como isso aqui é uma string, coisa que depois eu vou falar, a gente tem que colocar entre aspas duplas. Vamos salvar isso aqui, vamos dar um F5 aqui. Pronto. Já apareceu. Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente colocar, dar uma continuidade, né? No caso, utilizando sobrenome. Só que isso eu vou pedir para vocês fazerem. E aí, partindo desse princípio, vocês podem postar lá aqui no YouTube mesmo, ou então no meu blog, que é publicirios.com/php. Tem aqui no vídeo mesmo, como vocês podem ver. Então dá uma acessada lá e faz o seu comentário. Ficou alguma dúvida?
comentários são sempre bem-vindos. Eu estou começando agora esse blog, esse projeto, então vou precisar muito de vocês. Muito obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite.